bolsonarismo sobre qualquer outra vertente política é que os personagens surgidos nesse movimento são involuntariamente engraçados, excêntricos, teóricos da conspiração e mentirosos convictos. Admito ser difícil apontar qual representante dessa fauna incrível consegue ser o mais alucinado. Só que apesar de nem ser o mais popular entre eles, Frederic Wassef, quando aparece, costuma gerar conteúdo e entretenimento que nenhuma celebridade atual teria capacidade de fazer igual. Em coletiva de imprensa concedida na tarde da última terça-feira, 15 de agosto, o advogado de Bolsonaro explicou qual seu grau de envolvimento na recuperação do relógio vendido por Mauro Cid nos Estados Unidos. O tenente-coronel do Exército e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro vendeu um Rolex por $68 mil numa loja da Pensilvânia. A peça era parte integrante do kit ouro branco que o governo saudita deu para o então presidente. Muambeiro de alta performance, Cid Olha a Faca ainda vendeu um relógio Patek Philippe dado por autoridades do Bahrein na mesma cidade e negociou as abotoaduras e o rosário islâmico do kit ouro branco numa rua do centro de Miami. O problema é que o que parecia ser um grande negócio para levantar fundos para uma churrascada de despedida do mito começou a virar um crime patético que pode culminar na prisão não só do ex-presidente, como até do pai de Mauro Cid, Lorena Cid, que foi intermediário nas negociações. Acontece que o Tribunal de Contas da União entendeu que os itens não eram de caráter personalíssimo e não poderiam ser negociados como uma pulseirinha que você leva para vender na Rua do Ouro do centro da sua cidade para levantar uma grana e pagar as contas de energia atrasadas. Mesmo que fossem consideradas de caráter personalíssimo, não é autorizado negociar dessa maneira tão mambembe também. E é aí que entra a figura de Fred Wassef, o Saul Goodman brasileiro. Ele foi incumbido pelo Jair para ir aos Estados Unidos e recuperar o que pudesse desses itens. Eu não vou entrar no mérito disso não ser necessariamente uma função típica de advogados, porque pelo estilão do Fred, eu sei que esse não foi o primeiro rolo estranho que ele se envolveu e nem será o último. E o Wassef topou a missão, que para nós, desacostumados a nos envolvermos em rolo de carro só para rodar, animal silvestre e arma fria, parecia ser quase impossível. Mas para ele, não foi. O Pedro Escamoso conseguiu recomprar o Rolex e aliviar relativamente a barra da equipe do excrementíssimo, que andava preocupada com a possibilidade de rodar por uma situação tão ridícula e comezinha. Mas isso o Wassef só revelou 24 horas depois de jurar nunca ter ouvido falar nessa história e que não havia envolvimento nenhum dele em resgate de muambas vendidas por Mauro Cid. O que levou o advogado a mudar de ideia e assumir a bronca, ainda não sabemos. Eu desconfio que assim ele poderá chantagear ainda mais o Bolsonaro e ter todo esse povo em suas mãos no futuro com dossiês secretos sempre prontos para serem usados em situações de emergência. Mas isso é só suposição. O estranho mesmo é que no intervalo de apenas um dia ele tenha ido de não sei de nada para recomprei mesmo. E aí, isso é crime? Sim. Inclusive o recibo de compra tem assinatura do advogado, que acaba de levar a outro nível o termo passar recibo. E tem mais, na entrevista coletiva que concedeu, o Wassef, com sua característica cara de pau e cabelinho de para-brisa de Citroën C3 geração 2, teve a pachorra de dizer que o governo lhe deve 300 mil porque foi ele o responsável por trazer a peça de volta ao país. Mas o Wassef nega que foi escalado por assessores para resgatar o Rolex. O advogado alega que já iria aos Estados Unidos de qualquer maneira para lazer e então, por que não recomprar o relógio na intenção de ajudar o seu amigo e cliente, não é mesmo? Uma explicação meio somebody love. Vi o relógio e pensei, por que comprá-lo? Por que não comprá-lo? Recomprei e o trouxe de graça para vossa senhoria, Jair. Como bom negociante, ele ainda se gabou de ter conseguido $11 mil de desconto no relógio ao pagar em espécie e não
não em cartão de crédito que receberia cobrança de 5% de IOF no Brasil. Dica valiosa para quem gosta de fazer umas comprinhas nos Estados Unidos. Nem Nath Finanças faria tanto pelo Brasil e pelos brasileiros. Chegou ao meu conhecimento que esse relógio estava lá. Eu tomei a decisão de comprar. Eu, Frederico Wassef, comprei o relógio, paguei com o dinheiro lícito que eu tenho a origem do dinheiro. Não foi Jair Bolsonaro, fui eu e eu assumo a responsabilidade. Não foi o Coronel Cid que falou, olha, Wassef, vai lá, me compra o relógio, traz. Eu fui, eu assumo, eu comprei. E isto era para atender uma determinação do Tribunal de Contas da União. E quem pagou esse Rolex fui eu, do meu dinheiro. Eu não fui fazer resgate. Eu já estava de viagem marcada e eu já ia para os Estados Unidos de qualquer jeito por questões pessoais minhas, inclusive passeio e turismo. O Wassef nega que seja integrante de organização criminosa e diz nunca ter tomado chopinho com Mauro Cid no Vasto e nem sabe quantas vezes viu o tenente-coronel que só coloca a mão no fogo pela própria mãe. O advogado ainda insiste que antes da história vir à tona não sabia sobre joias ou presentes, mas depois o Jair e o Weingarten o convocaram para ser advogado nesse caso. Eu nem sabia até hoje que entre as atividades de advogado estava resgatar relógio presencialmente, mas nós não podemos nos fechar para conhecimentos novos todos os dias. Aliás, é bom o Wassef marcar neurologista, pois a memória dele não anda nada bem. Vamos recordar que esse mesmo cidadão esqueceu que havia escondido o Queiroz na casa dele em Atibaia. Só que, ao contrário do Saul Goodman original, o Wassef não foi capaz de resolver todo o problema em torno da venda ilegal das joias recebidas pelo presidente Bolsonaro. Ainda não foram recompradas a abotoadura, o rosário islâmico e o relógio Patek Philippe. Ajudou, mas não muito. O bicho é tão enrolado que depois desse caso é melhor não chamar o Fred. Esse mente que nem sente. E é isso aí, galera. Pra quem gosta do nosso canal, fazer nosso apoio, seja membro Pix e Conta Jurídica, caso vocês queiram e possam fazer uma colaboração para que a gente continue a produzir conteúdo por aqui. Além do YouTube, estamos presentes também no Facebook, no Instagram, no TikTok e no Twitter. Sigam a gente por lá. Não deixem de conhecer os nossos novos modelos de camiseta no site da El Cabriton, como esse aqui, ó. Que bonitão aqui, ó. Tem outros que já saíram lá e você pode dar uma conferida, tá bom? Não deixem também de conhecer o nosso curso no ICL, o Instituto Conhecimento Liberta. E para todos aqueles que achavam que um advogado do Bolsonaro seria mais esperto que ele, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.